Bom, dando continuidade a essa videoaula, onde a gente já fez aqui a parte de cima do copo, né? Já fizemos ali os cubos de gelo. Agora vamos fazer a parte de baixo aqui, a parte que está submersa, né? A parte que está com água no copo. Ali já fiz um fundo com lápis H e venho trabalhando com a borracha, fazendo alguns desenhos aqui. Borracha 2.3 da Tombow. Fazendo vários detalhes aqui, a gente tem que olhar na referência. Sempre atento à referência. Tem que ficar sempre de olho, tentar fazer as manchas, tentar chegar o mais próximo possível do tom que está na referência. Copiando assim a princípio é bem confuso, mas a gente tem que procurar fazer as formas. Repare que você olhando o que eu estou fazendo agora, não parece ser nada, mas o conjunto dessas manchas é que vão da impressão do cubo de gelo, né? Lápis 2B eu estou usando aqui agora. Repare, quando eu passo a primeira vez fica meio poroso, depois eu tenho que voltar para tirar a porosidade e passar o esfuminho, como eu estou mostrando agora. Repare que não tem segredo, apesar de parecer um exercício muito difícil, quando você olha o desenho pronto, até assusta, né, por ser muito complexo, mas na prática é bem simples, apenas copiando o que você vê, copiando as manchas. E a sequência é sempre a mesma. É um lápis mais claro, lápis H, a gente vem por cima com o lápis 2B, esfuminho, borracha, e é sempre assim. Fazendo aqui uma mancha aqui agora com 2B. Sempre atento à referência. Você pode reparar que às vezes eu dou uma paradinha com o lápis. Nesse momento eu estou analisando ali a referência, tentando compreender o formato da mancha. Então é isso que você deve fazer. Você observando o que eu estou fazendo aqui no desenho, fica muito mais fácil você saber o que fazer quando for desenhar aí o seu desenho, né? Lápis H, fazendo fundo. Repare que as formas não se parecem com nada quando você olha à primeira vista, né? Mas com a junção dessas formas é que vai dar o efeito. Com o esfuminho, ó. Nessa parte ali eu nem passei o lápis antes, eu só passei o esfuminho sujo ali. O esfuminho já estava sujo de grafite, eu aproveitei o grafite do papel para fazer aquela parte ali embaixo. Lápis 2B, fazendo aí mais essas formas. Agora passando 2B por cima ali, passei o 2B por cima do lápis H. Em algumas partes eu não vou falando muito porque onde eu já expliquei bem, onde eu estiver fazendo alguma coisa que eu já expliquei, eu não vou estar falando muito para não ser tão repetitivo, né? Parece que é uma técnica simples, apesar de parecer complexa. Você já pode perceber agora tomando forma ali.
O cubo de gelo de cima já dá para ver nitidamente ali, já dá para identificar ele. E é apenas a junção dessas manchas. Fazendo uns detalhes pequenos ali agora. Os detalhes aqui, quanto mais detalhes pequenos você fizer, mais rico fica o seu trabalho, né? O interessante do desenho realista é quando a pessoa vê o desenho de cara assim, ela já tem uma surpresa, né? Já fala, nossa, como tá bem feito esse trabalho. E quando ela chega perto, se você tiver feito detalhes bem pequenos, é que vai dar aquela segunda surpresa, né? A pessoa já vai achar o desenho legal de longe, chega de perto, vê mais detalhe, a pessoa se surpreende muito. E é isso que é o interessante do realismo, né? Então, quanto mais manchinha, quanto mais detalhe pequeno você conseguir copiar, claro, você tem que estar atento à referência, nunca queira inventar detalhe para não fugir da realidade. É por isso que se chama desenho realista, né? Você tem que copiar o que você vê, sem estar inventando. Aqui algumas manchinhas ali com a borracha. E agora, para destacar essas manchinhas, eu faço escureço em volta com um lápis, para que eu não escureço muito, apenas o suficiente para destacar um pouco aquelas manchinhas. Aquilo que eu fiz anteriormente naquelas bolinhas de ar, você pode fazer naquelas que eu fiz na parte de cima também. Você faz ali alguns pontinhos, né, com a borracha, e depois você pode estar acertando o formato dela com lápis H. Caso ela ficar meio esticadinha por conta do formato da ponta da borracha, você pode estar consertando o formato daquelas bolhas, né? Apenas com a borracha, apenas com o lápis, perdão. Com o lápis H você vai estar ali contornando, né? Acertando. E também é útil isso para quando você está usando aquela borracha maior. Você pode fazer um risquinho, ele ficar muito grande. Depois você vem com lápis H e dá uma diminuída. Vem riscando ali em volta e modelando aquela bolinha de ar, né? Aquela manchinha branca. Essa borracha também serve para desenhar. Ela não só apaga, mas você pode estar desenhando alguns detalhes com a borracha. Isso é muito interessante. Alguns detalhes aqui com lápis H. Que é bem simples. Faça essa parte, depois vem com esfuminho. Sempre bem preenchido, sempre você tem que preencher bem. Nunca passa o lápis mais ou menos e depois já vem espalhando. Sempre preencha bem antes. Aqui simulando a cristalização dentro do cubo de gelo. Usando aqui o lápis H também. Aqui também estou escurecendo com lápis H. Por enquanto, ali já estou usando aqui o 2B.
terminando aqui essa parte do líquido, né? A gente está fazendo essa transparência do copo aqui com o líquido dentro. Quase terminando aqui. A gente pode terminar aqui a parte de baixo do vidro do copo. Da sequência ali que vai ter duas pedrinhas de gelo caindo do lado de fora do copo. Lápis 2B aqui. Aqui eu não passei o lápis H antes, eu só vim com 2B. Preenchendo bem. Depois daquele processo, a gente vem com o esfuminho. Para que eu dou uma paradinha porque eu estou observando a referência, né? Tem que estar bem atento a isso. Observar bem a referência para não estar fugindo da realidade da imagem. Aqui eu vou usar mais o esfuminho, aproveitando o grafite que já está nele, né? Para que eu não passei o lápis H antes, eu estou vindo direto com o esfuminho. O esfuminho já está sujo com o grafite H. Muito cuidado para não fazer isso com um grafite muito escuro. Você pode estar estragando essa parte do desenho, tendo que apagar e refazer. Aqui mais uma parte do fundo do copo aqui. A gente está quase finalizando essa parte do vidro, né? E logo a gente já vai. Daqui a pouco a gente já vai começar com os cubinhos de gelo, né? Vou fazer aqui a sombra do copo aqui. Com lápis H. É o mesmo processo da parte de cima, a gente passa o lápis H, depois a gente vai estar esfumaçando. E esfuminho nessa parte. Agora fazendo a sombra do outro lado. Com o lápis H, a sombra vai sumindo conforme a gente vai descendo aqui na folha. Tento fazer aqui um degradê e cada vez indo mais claro para dar essa sensação que está sumindo, a sombra sumindo para baixo. E finalmente a gente chega aqui na parte do cubo de gelo. Ele é basicamente feito com lápis H e algumas manchinhas com lápis 2B, como eu estou fazendo agora. O esfuminho dá para usar em grande parte aqui só o grafite que já está no esfuminho. Claro, se você separar um lado do esfuminho, né, é sempre bom você separar um lado do esfuminho com lápis claro. Você usa um lado do esfuminho com lápis H e o outro lado você deixa para os lados mais escuros, como lápis 2B ou 4B. Assim você economiza de ficar parando para limpar o esfuminho. Se já tiver de um lado ali um pouco de grafite H e do outro lado um pouco de grafite escuro, você não tem que ficar limpando para trocar o grafite, você já usa cada tom de um lado. Em grande parte desse desenho eu não vou precisar nem sombrear com lápis antes. Eu já posso vir direto com o esfuminho, por ser algumas partes assim muito claras. Algumas manchinhas mais escuras eu vou usar o 2B. Você vai experimentando os lápis, você vê o tom que está na referência, experimenta os lápis para saber qual lápis é o mais adequado. Se você está fazendo e acha tudo muito claro, você pode trocar o lápis por um lápis mais escuro. Outra coisa importante é deixar a ponta do lápis bem afiada, porque quanto mais afiada está a ponta, você consegue um tom mais escuro com o lápis. Nesse desenho eu usei basicamente o lápis H
o esfuminho, a borracha e o 2B. Mas caso você não consiga chegar nesses tons da referência com esses lápis, você pode usar em algumas partes o lápis 4B, por exemplo. Essa parte ali eu usei um pouco do 2B. E é interessante como a soma dessas manchas no final conseguem dar esse efeito, né, de transparência, esse efeito de cubo de gelo, né? Como eu já disse antes, é mais simples do que parece. Fazendo alguns brilhos com borracha, né? Essa borracha é muito boa. Tem alguns sites que vendem, caso você não encontre. A Companhia do Papel é um site que você encontra. A gente segue fazendo as manchas agora com esfuminho. Aqui já estou fazendo aqui a sombra do cubo de gelo. Na verdade seria o reflexo, né? Perdão, seria mais o reflexo do cubo de gelo. O reflexo do cubo de gelo e do copo. Agora vamos fazer aqui o último cubo de gelo. Esse aqui ele é mais claro ainda. Uma coisa importantíssima aqui no desenho realista é você não deixar contorno. Repare que o contorno desse cubo de gelo não fica aquele traço, aquele risco de contorno. O contorno do desenho realista deve ser apenas sombreado. Você compreendendo isso já é meio caminho andado. Finalizando aqui esse cubo de gelo. Tem algumas manchas dentro dele, né? Algumas formas ali. A gente faz manchinhas com lápis 2B também, assim como aquela mancha do lado de dentro do cubo. Dando os últimos brilhos aqui com a borracha. Se a borracha parar de funcionar, parar de apagar, é só você limpar ela numa folha. Você deixa uma folha do lado, dá uma limpadinha nela que ela volta a apagar novamente. A gente parte para a sombra, só para estar finalizando esse desenho. Agora aqui os últimos detalhes para a gente encerrar essa videoaula.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês pratiquem a gente poder estar evoluindo mais nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima videoaula. Até lá!